o fato de João Paulo II ter acolhido e ter instituído este domingo como o domingo da misericórdia, como Jesus pediu, Ele que é a misericórdia. Isso vem dizer da aprovação da igreja a respeito disso que Jesus revelou a ela. Claro, tudo isso é uma continuação, é um desvendar, é um desenrolar da única revelação desde o início. Não existem revelações novas, mas é a mesma revelação sendo explicitada cada vez mais. E o Senhor quis que a coisa mais linda e mais conhecida fosse então reconhecida pela humanidade. A gente começa a se lembrar de São Francisco de Assis, passando pelas ruas não só de Assis, mas aquelas cidadezinhas da Itália daquele tempo, gritando no meio da rua, gritando, você pode imaginar esse espetáculo: o amor não é amado, o amor não é amado. Meus irmãos, é essa a realidade que nós vivemos no dia da misericórdia. Com todas essas aparições, Jesus quis nos mostrar que nós estamos no tempo da misericórdia. Se sempre Deus foi misericordioso à humanidade, está tendo agora o tempo da misericórdia. E a nossa geração, ela é a privilegiada. Coube a nossa geração viver o tempo da misericórdia. Por que tudo isso? Veja se eu consigo explicar. A palavra misericórdia na Bíblia, aliás, o termo que nós usamos hoje nas nossas línguas, misericórdia, traduz um termo hebraico que é hesed, que é uma palavra riquíssima, que se traduz por misericórdia, mas não é só. A palavra é muito mais rica de conteúdo. Hesed é amor, é fidelidade, é misericórdia, é lealdade da parte de Deus. Portanto, um Deus cumpridor das suas promessas, um Deus que faz aquilo que promete. Hesed é perdão, Portanto, é uma palavra riquíssima. E na verdade, na Bíblia, justiça e misericórdia são como que dois pratos de uma mesma balança. Deus que é infinitamente justo e infinitamente misericórdia, e Deus não pode deixar de ser justo, e Deus não pode deixar de ser misericordioso. Tão grande, porque é infinita, é a sua justiça, tão grande, porque é infinita, é a sua misericórdia. Veja bem, e aí está a chave da questão: Deus precisa usar da sua justiça. Deus precisa usar da sua justiça. Deixe eu dizer em outras palavras, Deus não pode deixar as coisas passarem em branco, porque Deus é justo. Deus não pode ver tantas injustiças sem intervir, não pode, porque Deus é justiça, Deus é uma justiça infinita. Deus não pode ver tantas misérias, Deus não pode ver tanto pecado sem agir, sem entrar em ação, sem pôr as coisas no lugar, sem dar a cada um o que ele merece. Veja bem, claro, quem comete o erro, e comete o erro de propósito, o que merece? E Deus precisa dar a esta pessoa, a estas pessoas, o que eles merecem. Deus precisa ser justo. Veja, o nosso mundo, infelizmente, tornou-se um mundo de pecado. Não somente um mundo totalmente laicizado, pior ainda um mundo pagão, e pior ainda um mundo contra Deus. Um mundo que faz questão de fazer as coisas ao oposto daquilo que Deus quer. Deixa eu dizer, essa é uma demonstração, esse é um sintoma do nosso mundo, esse é um sintoma da nossa humanidade. Deus não pode ficar sem intervir numa situação assim. Deixa eu explicar mais ainda, como uma mãe e um pai
que vê o filho fazendo a maior bagunça em casa, o maior estrago em casa, inclusive mesmo que seja criança, pior ainda se é menino, menina, adolescente, jovem, já sabe bem das coisas, estragando as coisas. Esse pai e essa mãe não pode ficar sem intervir, não pode. Até deixa eu dizer, por amor à própria casa, por amor à própria família, o pai e a mãe têm que intervir. E claro que tem que intervir. Da mesma forma, Deus, por amor da sua casa, por amor da sua família que somos nós, Ele precisa intervir. Deus não pode deixar as coisas como estão, para ver como é que fica, como a gente em geral faz. Não, Deus precisa intervir. E o que é que Deus faz? Sabendo que Ele precisa intervir, Ele fez uma coisa maravilhosa. A Bíblia mostra muito bem isso. E as aparições que Jesus fez, a Madre Faustina, que são bem semelhantes às aparições de Jesus, a Margarida Maria Alacoque, Santa Margarida Maria Alacoque, as aparições do coração de Jesus, lá em Paray-le-Monial, na França. As aparições de Jesus a irmã Faustina, mostram muito bem que o que o Senhor está fazendo, como nos explica a Bíblia, é, durante um tempo, Ele transformar toda a sua justiça só em misericórdia. É o Senhor até fazer assim com a balança. E Ele levanta o prato da justiça, para não usar o prato da justiça, por enquanto, e Ele como que derrama tudo aquilo que seria justiça, que Ele precisava usar, intervindo na face da terra, intervindo na humanidade. Ele faz com que tudo isso caia como água na misericórdia. Ele derrama agora o que Ele deveria estar usando como justiça em misericórdia. Para quê, gente? Para a humanidade acordar, para a humanidade sair do seu torpor, para a humanidade se mudar, para nós homens nos convertermos e voltarmos correndo para o Senhor. Nós pessoalmente, mas também nossas famílias. Deus foi sempre um Deus pessoal, Deus foi sempre um Deus família, e Jesus é a demonstração disso. Jesus nunca viveu só. Jesus primeiro começou com uma família, Ele não precisava, Ele era o Filho de Deus, Ele podia aparecer agindo, não, Ele quis viver numa família. Depois Jesus, quando vai para a vida pública, Ele se cerca de apóstolos, se cerca de discípulos, porque Ele queria viver com as pessoas. Ele está sempre na casa de Marta, Lázaro e Maria. Jesus era assim, mostrando que Deus é família. Então, veja bem, a nossa conversão, a nossa mudança, não é apenas individual. Cada um de nós que vai se tocando, precisa realmente fazer com que isso aconteça na nossa família. Deixa eu dizer, a nossa família tem que se mudar, tem que se converter, ainda mais porque Deus está canalizando toda a sua justiça para a misericórdia. Ele levantou o braço da justiça para usar só misericórdia, só misericórdia. Deixa eu dizer, está tudo escorrendo, como um rio está escorrendo em misericórdia. Para quê? Para nós mudarmos. A minha família precisa mudar, porque eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da mudança da minha família, tanto quanto eu preciso cuidar da minha mudança, da minha transformação, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de misericórdia. Deixa eu dizer, você também precisa, não basta você ser do Senhor, a sua família inteira. Seu marido precisa ser de Deus, sua esposa precisa ser de Deus, um por um dos seus filhos, crianças, mas também os adolescentes, os jovens, precisam ser de Deus. E deixa-me dizer, se vire. E nesse se vire, não é que eu jogo tudo para você só, não, mas você precisa agir, você precisa se dinamizar. Gente, nós somos muito de cruzar os braços, até somos daquilo, né, que de futebol e de religião não se discute, né? Cada um escolhe o time que quer, torce se quer e torce para quem quer, e igualmente religião a gente não discute, não é isto.
Experimente deixar seus filhos fazer o que querem em casa. Eles põem fogo na casa, põe ou não põe? Claro que põe. Eu e você precisamos cuidar da mudança, da transformação das nossas famílias. E por quê, gente? Porque Deus não está querendo usar da sua justiça, não está querendo. Por quê? Porque daqui a pouco Ele vai ter que agir com justiça. Tanto quanto, e veja bem, Deus levantou o braço da justiça e não está usando, o braço da balança da justiça e não está usando, quanto devia usar, e fez tudo carrear, tudo se derramar para a misericórdia, para a gente se mudar enquanto é tempo. Daqui a pouco Ele vai ter que não só voltar ao equilíbrio, mas antes de voltar ao equilíbrio tem que fazer o contrário. Ele fez assim, agora tem que fazer o contrário, onde Ele vai ter que usar da sua justiça. E mesmo se Ele não fizesse assim, é só Deus ter que usar a sua justiça, igual a misericórdia, que coitadinhos de nós, coitadinhas das nossas famílias, que até zombam de Deus, que não se incomodam. Deixa eu perguntar, como é que o pessoal viveu na sua casa sexta-feira santa? Olha a sua família. O que eles fizeram na sexta-feira santa? As praias estavam cheias, os clubes estavam cheios, os lugares de férias, de finais de semana, de feriadões, estavam cheios. E na sexta-feira santa foi tanto quanto os outros dias, inclusive porque foi o começo, não é? A sexta-feira foi o dia de maior desafogo, a sexta-feira santa. E eu pergunto, o que a sua família fez na sexta-feira santa, para você calcular o quanto a sua família precisa mudar, e quanto você precisa pedir a Deus, suplicar a Deus e agir, talvez não seja tanto questão de falar, é agir. Nós temos que entrar em ação, para salvar as nossas famílias, gente, enquanto é tempo. Eu sei que há muita gente que não gosta que a gente fale assim, porque diz, vocês estão anunciando castigos. Gente, nós não estamos anunciando castigos, nós estamos anunciando a misericórdia, e que é tempo da gente criar juízo, porque na verdade, por que é que Jesus apareceu à irmã Faustina? Para não ter que usar da sua justiça, agora, porque eu explicava no começo, Deus é justo e Deus é misericordioso. Você viu o exemplo, um pai e uma mãe de família que vê os filhos fazendo a maior bagunça, os filhos até estragando a casa, os filhos fazendo molecagem, estragando o seu carro, estragando as suas ferramentas. Você não pode deixar de intervir, claro que não pode deixar de intervir. Gente, nós, humanidade, estamos estragando as coisas de Deus, estamos estragando as coisas que Deus deu para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Então, por amor da sua casa, por amor à sua família, Deus precisa intervir, precisa, só que Ele escolheu, e é isso que Ele revela, através das aparições que Ele fez à irmã Faustina, que agora Ele optou, é uma opção dele, Ele é livre, Ele optou agora a não usar da sua justiça, como deveria estar já usando, pelo contrário, levantar o braço da balança da justiça, para usar só misericórdia, para carrear aquilo que seria a justiça na misericórdia. Então nós temos que criar juízo, claro que temos. Para quê? Para não termos o castigo, porque Deus não quer castigar. Mude as coisas para a sua casa. Você, em vez de intervir, castigando seus filhos, que já fizeram coisas erradas, você começa então a usar de misericórdia, de bondade, de perdão, chegando, falando, explicando. Você usa de misericórdia, usa de fidelidade, você usa de explicação, você usa de diálogo, você faz de tudo. Se os seus filhos mudam, você não vai castigá-los. Na verdade, é isso que você quer. Mas se os seus filhos não mudam, se eles até abusam da sua bondade, o que acontece? Pergunto para você. E você acha que Deus tem que ser menor do que você?
Acha que Deus tem que ser menos justo do que você? Acha que Deus tem que cuidar menos da sua casa e da sua família? Claro que não. Então, nós não estamos aqui anunciando castigos, porque Jesus não anunciou castigos, embora nas aparições dele, a irmã Faustina, ele fale dos castigos que virão se nós não mudarmos. E gente, isto é misericórdia, isso é coração de Jesus, porque só um coração como o dele é capaz de fazer isso, de transformar tudo aquilo que nele é justiça, tudo isso em misericórdia, para ver se faz com que a humanidade crie juízo, para essa humanidade então se mudar. E quando eu falo humanidade, somos nós, são as nossas famílias, é a sua família, a gente se mudar, para ele não ter que nos castigar. Eu fico me recordando do livro do meu xará Jonas, o que aconteceu. E não foi fácil, porque Jonas sabia o que é que Deus queria que ele anunciasse em Nínive, que Nínive seria castigado. Por quê? Porque o pecado em Nínive tinha chegado até o céu, e Deus não aguentava mais de ver aquela situação. Gente, o nosso mundo é igualzinho, se não for pior, o que era Nínive. Então Deus mandou Jonas, o profeta Jonas, para dizer a eles: por causa disso, por causa do pecado de vocês, porque vocês estão abusando da bondade de Deus, Nínive vai ser castigada, Deus vai destruir essa cidade. E você sabe muito bem que Jonas não quis saber de jeito nenhum, ele fugiu de fininho, ele foi no lado oposto a que Deus lhe mandava, pegou um navio para Tarsis e não para Nínive, e foi embora. E deu tudo errado, porque Deus precisava que Jonas fosse a Nínive. Na sua misericórdia, Deus ainda salva Jonas dentro do ventre daquele peixe. Jonas volta, Deus fala de novo a ele, e daí Jonas vai e obedece. Daí ele começa a agir dentro de Nínive. Até interessante que a Bíblia diz que Nínive era tão grande que precisava de 3 dias para percorrê-la a pé de um lado ao outro. Que Jonas andou um dia pregando isto, e Nínive se converteu. Explica que o próprio rei foi tocado, o rei desceu do trono, o rei decretou penitência para todos, mudança de vida, conversão para todos, uma coisa inédita, né? Um rei proclamar isso, que todos se convertam, estava no decreto do rei, e faça um jejum por causa dos nossos pecados, para que Deus tenha misericórdia de nós. E ele mesmo tirou as suas vestes reais, desceu do trono, também ele vestiu vestes de penitente, também ele se converteu, também ele fez penitência e jejum, por si e pelo seu povo, e Deus não teve que castigar. Porque Deus não queria castigar, Deus não queria destruir Nínive, Deus mandou falar assim severamente, porque naquela hora era preciso falar severamente, para ele não ter que castigar. Ele carreou tudo na misericórdia, embora falando firme. E o povo se converteu, Deus não precisou castigar. Só que o bendito de Jonas não entendeu. Sentou amuado debaixo de uma árvore, contrariado, e disse: e olha agora a minha cara. É por isso, ele falou bem assim, é por isso que eu não queria vir para Nínive, porque eu sabia que Deus era Deus, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é perdão, Ele ia perdoar. E agora como é que fica a minha cara? Porque eu passei por aí dizendo que Nínive vai ser destruída, e Deus perdoou, e a cidade está fazendo festa, e como é que fica a minha cara? Coitado, não entendeu nada da misericórdia de Deus. E eu repito, o fato do Papa João Paulo II ter instituído a festa de hoje, a festa da misericórdia, como Jesus pediu nas aparições. Então, o fato daquela praça estar cheia daquele jeito, e o Papa falar do dia da misericórdia, isso vem dizer como ele realmente está aprovando essas aparições. Jesus está falando da sua misericórdia, para que a gente possa agora aproveitar da misericórdia, e não virmos a ser castigados. Agora deixa eu dizer, até esse pessoal que anda dizendo por aí, não, esses são os profetas catastróficos, que falam em castigos e tal, estão estragando a família.
É igualzinho aquele tio, aquela tia, que na hora que o pai e a mãe está falando para o filho não fazer assim, porque senão ele vai castigar. Que ele saia, porque o menino já subiu em cima do capô do carro e está pisando com os pés, pulando em cima do capô do carro. Qual é o pai que aguenta isso? E o pai disse: filho, desce depressa, porque é o capô do meu carro, é o meu carro, é o carro da nossa família, é o filho. Desce daí, porque senão... E o tio chega lá, continua. Para quê? Seu pai, profeta de castigo. Eu não acredito num Deus que fala de castigo, eu acredito só num Deus que fala de misericórdia. Você entendeu como são? Desculpe, ignorantes. Não estão entendendo as Escrituras e não estão entendendo aquilo que são os desdobramentos da revelação. Não estão entendendo a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. Gente, eu repito, a nossa geração é privilegiada. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, porque Deus não quer ainda usar da sua justiça, porque a humanidade está fazendo misérias pior do que o garoto que sobe em cima do carro do seu pai e fica pulando em cima, brincando em cima do capô do seu carro. Você está me entendendo? Nós temos que criar juízo. E nós que somos os irmãos, os tios e ademais, temos que pegar a causa do nosso pai, primeiro criarmos juízo, e segundo, fazermos os nossos irmãos, que são os da nossa casa, da nossa família, criarem juízo e voltarem correndo para Deus. E deixarem de abusar da bondade, deixarem de abusar da misericórdia de Deus, para que Deus não tenha que castigar. Eu peço a Deus que eu não seja como o meu xará Jonas, que na hora que Deus perdoar, eu me alegre. Eu quero realmente me alegrar vendo Deus perdoar e não castigar, vendo Deus não castigar, que eu me alegre, porque eu também não quero que nós sejamos castigados, porque se formos castigados, gente, todos nós seremos castigados, todos nós. Se Deus intervier no mundo como Ele precisa intervir, se nós não tivermos mudado de vida, não haverá grande diferença entre justos e pecadores, porque a intervenção dele será na face da terra. E os pecadores, os que zombaram, os que abusaram da misericórdia de Deus, serão atingidos justamente. Os bons, os que não tiveram tanta culpa, serão atingidos também. Claro, para eles até esse sofrimento todo será a salvação, mas que sofreremos, todos sofreremos. Não pense que vai haver um grupinho que não vai sofrer nada. Não, todos nós sofreremos. É por isso que todos nós temos que criar juízo, gente. E se Deus perdoar, graças a Deus, Deus mais uma vez vai mostrar-se misericórdia, vai mostrar-se perdão. Nós estaremos festejando a festa da misericórdia junto com Deus, e ninguém vai debochar uns dos outros. Está vendo? Você falou tanto de castigo e Deus não castigou. Não, Deus tinha falado tanto para a gente não abusar mais da bondade dele, criar juízo, e ele não ter que castigar, ele não ter que usar da sua justiça, porque na verdade a gente nem é castigar, porque o pai que tira as palmadas, o filho de cima do capô do carro, ele não está castigando, ele está simplesmente fazendo justiça para a sua casa, porque aquele carro é da família. Porque deixa eu dizer, o que se faz com drogas, matando filhos de Deus, o que se faz com aborto, o que se faz com uma sexualidade totalmente errada, o que se faz com a pornografia, o que se faz com os filmes, com as novelas, provocando os nossos adolescentes, meninos e meninas, a viverem uma sexualidade errada. Gente, isso é tocar em vida, isso é tocar em direito de Deus. Mas também o que se faz de trucidar crianças nos ventres das suas mães, às vezes ventres ainda adolescentes, de que afinal das contas é uma gravidez indesejada por todos. Veja o que se faz
com a bebida, quantos e quantos lares destruídos. E veja, Deus continua misericordioso. Para quê? Para nós mudarmos enquanto é tempo. Veja o que acontece de corrupção em toda a face da terra. É claro que Deus se condói com isso. Deus precisa intervir. Ele não está intervindo ainda, porque Ele está dando a nós um tempo de misericórdia. Acho que todos nós entendemos bem. E tudo isso, inclusive a corrupção, é muito pior do que um menino travesso pisoteando o carro do próprio pai. A humanidade é tão louca que está pisoteando as propriedades do nosso pai, que não são propriedades dele para ele, não, que são propriedades dele para todos os seus filhos. Muita gente fala mal de Deus, condena a Deus, se revolta contra Deus, falando a respeito de velhinhos, falando de crianças que sofrem no leito do hospital, que morrem. Mas deixa eu dizer, as nossas crianças estão morrendo, as nossas crianças estão sofrendo em leito de hospital, não é por causa de Deus, não, de jeito nenhum, é por causa da corrupção da própria humanidade. Essas crianças são propriedade de Deus, e elas estão sofrendo não porque Deus quer, pelo contrário, Deus se ira vendo as suas crianças, os seus filhos sofrendo. E se Ele não descarregou essa ira sobre nós, é porque Ele está contendo essa ira e transformando essa ira agora em misericórdia, até que nós criemos juízo. Eu acho que eu nem devo falar mais. Eu preciso rezar junto com você. Eu até peço que você se levante. Eu até peço que a gente faça um gesto, que a gente dê um passo. Claro, você fará isso muito livremente. Mas se você é uma dessas pessoas que aceita isso tudo, que a palavra de Deus disse e que eu desdobrei nessa pregação. Se você realmente quer criar juízo, quer mudar de vida e fazer com que a sua família mude de vida. Se você aceita a misericórdia de Deus agora, nesse tempo, para a sua conversão, para a conversão dos seus, para a conversão do mundo, para que não sejamos castigados. Se você concorda com isso, se você quer mudar, se você quer que Deus ponha juízo na sua cabeça, e você, ajuizado, ajude a sua família, ajude os seus, ajude a nossa sociedade, ajude onde você tem responsabilidade, as pessoas a mudarem a cabeça, a criarem juízo. Você vem vindo aqui para frente, sai do seu lugar, mesmo você que está lá atrás na arquibancada, vem vindo, vai formando um bloco aqui na frente, sem medo, sem receio. Eu quero ver os fiéis. Não venha por vir, por favor, nem venha correndo não, venha ajuizadamente, venha se você realmente topa isso, venha se você realmente quer, venha se você realmente quer a misericórdia, venha se você realmente quer entrar nessa tropa de misericórdia de Deus, para que a justiça não caia sobre nós. E nós já começamos a ir, nós já começamos a rezar, meu Deus, piedade e misericórdia, Senhor. Sim, o Senhor está demonstrando como o Senhor é bom, o Senhor está demonstrando como o Senhor é misericordioso, o Senhor está demonstrando como mais uma vez o Senhor quer fazer aquilo que sempre fez. E a Bíblia nos apresenta, nos narra, o Senhor não quis usar não quis usar justiça, quis usar misericórdia, para não ter que usar a justiça, Senhor. Para que nós sejamos salvos, para que nós não sejamos castigados, para que nós, Senhor, não tenhamos as consequências do nosso erro, nem é preciso o Senhor castigar, para que não caia na nossa própria cabeça a consequência dos nossos erros. O Senhor quer usar agora só de misericórdia. Por isso, Senhor, piedade de mim, Senhor. Eu quero mudar de vida, Senhor, por causa da tua misericórdia, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu reconheço, eu já abusei da tua bondade, eu já abusei da sua misericórdia, eu já retardei demais, Senhor, a minha mudança, a minha conversão. Senhor, infelizmente eu não tenho agido como devia agir dentro da minha casa, Senhor, para que a minha família, Senhor, mude.
Senhor, eu não fiz ainda aquilo que eu devia fazer, por isso eu peço misericórdia, meu Deus, muda a minha cabeça, muda o meu coração, muda os meus sentimentos, muda, Senhor, a minha ação, a minha atividade. Eu preciso de mudança, Senhor, e mudando-me, Senhor, muda também a minha família. Senhor, até eu quereria que a minha família mudasse mais do que eu mesmo, para a minha família não sofrer, Senhor, para que a minha família não tenha a consequência daquilo que ela está fazendo, Senhor. Sim, que não caia na cabeça dos membros da minha família, Senhor, a consequência daquilo que eles estão fazendo. Misericórdia, meu Deus, piedade, meu Deus, que eles se mudem. Eu quero, Senhor, eu peço que um por um dos membros da minha família se mude. Vai pedindo, pede a transformação, a conversão do seu marido, você que é mulher, mas também as nossas esposas não podem continuar sem juízo, não podem, não. E nossos filhos e os maridos precisam agir com as próprias esposas, elas precisam se mudar. Deus confiou nas nossas mulheres, porque a mulher é mais capacitada para o amor, portanto mais capacitada para a misericórdia. Por isso o inimigo tem abusado das nossas mulheres, tem deturpado a vida, a cabeça, os sentimentos das nossas mães, das nossas esposas, das nossas irmãs, das nossas filhas, com essas novelas, com esses espetáculos. Tem feito das nossas mulheres, das nossas filhas e irmãs, pessoas sensuais, pessoas que vivem apenas nos levando para o mal, para o pecado. Não, Senhor, que as nossas mulheres se mudem, que as nossas mães, Senhor, se mudem, que as esposas se mudem, Senhor, que as nossas filhas e as nossas irmãs se mudem, Senhor. Elas não são para levar-nos para a depravação, não, Senhor, elas precisam nos levar à pureza, nos levar à castidade, nos levar, Senhor, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Senhor, misericórdia, Senhor, perdão. Senhor, os nossos filhos precisam mudar, Senhor. Sim, os nossos filhos criança, mas também os nossos filhos adolescentes, jovens, precisam mudar, Senhor. Eles têm abusado da Tua misericórdia, eles têm abusado da Tua bondade, Senhor, e nós temos que fazer isso mudar, Senhor. Temos que fazer isso mudar. Estamos pedindo hoje, no dia da misericórdia, que nós nos mudemos. Nós sabemos, Tu continuas a nos envolver com a misericórdia, mas enquanto estamos no tempo da misericórdia, Senhor, precisamos nos mudar. Por isso, dá-nos a graça, Senhor, da transformação, dá-nos a graça da conversão. Nosso Deus e nosso Senhor, nós precisamos, e os nossos pais precisam se mudar, Senhor, e nós filhos precisamos agir com os nossos pais, precisamos agir com os nossos avós, precisamos agir, Senhor, sim, precisamos agir com os nossos avós, porque eles são os velhinhos transviados, Senhor, são os velhinhos sem juízo, Senhor, são os velhinhos desencaminhados, que já tiveram uma vida atrapalhada, uma vida sem Deus, e continuam do mesmo jeito, Senhor, e nós achamos que são bonitinhos, que não precisam de nada. Senhor, põe juízo em nós e põe juízo nos nossos velhinhos, Senhor. Quanto velhinho transviado se perdendo, Senhor, que precisa agora aproveitar do tempo da misericórdia. Perdão, Senhor, misericórdia. Vamos cantar. Eu acho que o canto vai dobrar a nossa oração, mas eu estou pedindo, Senhor, agora, derrama o Teu Espírito Santo. Sim, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, porque a Tua misericórdia é o próprio Espírito Santo. Sim, Senhor, a Tua misericórdia é o próprio Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo é a misericórdia. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Senhor, portanto cheios de compreensão, cheios de docilidade, cheios de obediência, que se convertam verdadeiramente, que se transformem, que se deixem transformar, Senhor, e que assim sejamos agentes de transformação. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, Ele é a vossa misericórdia. Amém.